Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Essa vai ser a nossa quarta aula, então, do curso de aritmética do Profimat. E essa aula, então, ela é reservada basicamente ao estudo de equações diofantinas, né? Eu não trouxe nenhuma abordagem histórica sobre esse tema. Talvez eu faça alguma coisa nesse sentido num vídeo específico, num vídeo particular. Mas o objetivo desse vídeo é apresentar mais a parte teórica de equações diofantinas, né? O objetivo da aula é estudar condições para que uma equação linear desse tipo aqui, ó, ax mais by igual a c, com a, b e c inteiros, tenha soluções inteiras, ou tenha uma solução inteira. Tá? E esse é basicamente o objetivo do vídeo. Então, ele é um vídeo teórico. Tá? Ele é para estudar a parte teórica e dizer, olha, eu te dou uma equação desse tipo. Eu te dou uma equação do tipo ax mais by igual a c, a, b e c são inteiros, e eu quero saber se essa equação tem ou não soluções inteiras. Né? Porque como nós estamos estudando os números inteiros, quer dizer, a aritmética se preocupa com o estudo lá dos números inteiros, uma das perguntas que você pode se fazer é essa, né? Se uma equação desse tipo tem ou não soluções inteiras. Tem solução ou soluções, né? Você pode fazer essas duas perguntas. Dada uma solução, será que tem outras, né? Então, basicamente, o objetivo é esse. Para isso, vamos tomar um exemplo, não um exemplo motivador, né? Mas um exemplo que nos faça pensar um pouco a respeito desse tipo de equação. E a historinha é a seguinte, né? Joãozinho foi na mercearia, comprou 9 balas e 6 chicletes. Ele disse para sua mãe que ele gastou 85 centavos. A pergunta é quanto custou cada bala e quanto custou cada chiclete. Essa é a brincadeira. É claro que aqui eu coloquei centavos, porque centavos são as unidades, é a unidade mínima, né? Centavo é a unidade mínima da nossa moeda, né? Que é o real. Ou seja, não existe moeda menor do que um centavo. Essa é basicamente por isso que eu falo que ele é a unidade mínima, né? Ele é a menor unidade do nosso dinheiro, né? Da moeda real. Tá? Então vamos lá. Comprou 9 balas, comprou 6 chicletes. Segundo ele pagou 85 centavos. E a pergunta é quanto custou cada bala e cada chiclete. Então, vamos fazer o seguinte, vamos denotar por x o valor que custa uma bala. É o que nós queremos descobrir. E y é o valor de um chiclete. Certo? Em centavos, é claro. E é o x e o y que nós queremos descobrir. Queremos saber quem que é o x e quem que é o y. Então, o que nós devemos ter? Que 9x mais 6y, ou seja, 9 vezes o valor de uma bala, mais 6 vezes o valor de um chiclete, tem que dar 85 centavos. Como você tem aqui 9x e aqui você tem 6y, o 3 você pode colocar em evidência. A gente chama de colocar em evidência. Ou é distributiva, né? Propriedade distributiva. Então você tem no fundo que 3 vezes 3x mais 2y é igual a 85. O problema é que essa equação aqui, ó, já que o x e o y são números inteiros, positivos no caso, né? Já que eles são em centavos e você não pode quebrar um centavo. Então, isso aqui é um número inteiro, vezes 3, dando 85. Isso significa que o 85 ele é um múltiplo de 3. Mas isso não ocorre. O 85 não é um múltiplo de 3. Aí o que nós chegamos? O que nós concluímos? Que o Joãozinho mentiu para a mãe dele. Ele não gastou 85 centavos. Certa 85 ele não gastou. Quanto ele gastou a gente não sabe. Mas 85 não foi. Note que esse problema, ele nada mais consiste do que mostrar que existem dois números inteiros. Nesse caso aqui, esses números são não negativos, inteiros x e y. Nesse exemplo aqui, eles são não negativos. Que satisfaçam essa equação aqui, ó, 9x mais 6y igual a 85. Então, o que nós estávamos procurando no fundo? Lá no fundo não, né? Mas no final do dia. O que nós estávamos procurando? Uma solução inteira
uma solução inteira. Para o caso prático, para esse caso mais prático aqui, é soluções não negativas, né? Que satisfaçam essa equação aqui. E eram, claro, soluções inteiras, né? E isso motiva, então, a seguinte definição, né? Seja um ABC três números inteiros, com o A e o B diferentes de zero. Toda uma equação desse tipo aqui, ó, AX mais BY igual a C, isso é chamado de equação Diofantina linear. É claro que ela tem duas variáveis, na variável x e na variável y. Certo? O que vem a ser uma solução para nós? O que será uma solução dessa equação? Para nós, uma solução de uma equação desse tipo é um par de números inteiros x e y, tais que ax mais by é igual a c. Tá? E aqui você pode observar que eu uso as letras maiúsculas x e y para denotar a variável, as variáveis, né? A variável x e a variável y. Quando eu troco por letras minúsculas, eu já estou trabalhando com números inteiros. Tá certo? Porque eu assumo aqui o seguinte, como eu não sei a natureza do x e eu não sei a natureza do y, eles são variáveis, então eu não posso fazer operações sobre eles. Né? Então eu troco x e y por inteiros e aqui sim, tem números inteiros e aí eu posso fazer contas. Certo? Então para nós uma solução é um par de números inteiros x e y que satisfazem essa igualdade aqui. Ax mais by é igual a c. Como nós acabamos de ver no nosso exemplo prático, nem sempre você consegue encontrar uma solução para uma equação desse tipo. 9x mais 6y igual a 85 é um exemplo de uma equação desse tipo aqui que não tem solução inteira. Não pode ter solução inteira. Nós acabamos de ver isso. Né? Solução inteira não tem. Pode ter solução racional, etc. Mas solução racional não nos interessa. Nós queremos soluções inteiras. Né? Então a pergunta agora é a seguinte. Quando que é possível encontrar uma solução de uma equação diofantina? Né? Essa é a pergunta. E aí é o seguinte. Vamos considerar D o MDC entre o A e o B. Tá? Vamos considerar D o MDC entre A e B. Lá no nosso exemplo, quem era o MDC? Na verdade, quem que era o A, quem era B, quem que era C? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Aqui. O A era o 9, o B era 6 e o C era igual a 85. Quando nós colocamos o 13 em evidência, o que nós colocamos em evidência aqui, na verdade, era o máximo divisor comum entre o 3 e o 9, né? Esse número que nós colocamos em evidência aqui. Então, você pode escrever, se D é o máximo divisor comum entre o A e o B, você pode escrever o A como sendo A1 vezes D e o B como sendo B1 vezes D. E aí, como é que fica essa equação aqui? Essa igualdade aqui, AX mais BY igual a C, ela fica assim, ó, D vezes A1 vezes X mais D vezes B1 vezes Y igual a C. Observe que aqui X e Y são os números inteiros, tá? São números inteiros que daí eu posso fazer contas. Com a variável, a princípio, eu não posso fazer contas. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Colocar o D em evidência. Então, se eu tenho essa igualdade aqui, DA1 vezes X mais DB1 vezes Y igual a C, coloco o D em evidência e eu fico com D vezes essa expressão, A1X mais B1Y igual a C. Tá? Então, olha o que nós fizemos aqui. Olha a transformação que nós fizemos. Nós pegamos essa igualdade aqui, ó, e nós transformamos ela nessa outra igualdade aqui. Isso nos dá uma ideia de quando uma equação desse tipo tem solução ou não. Então, aparentemente, a condição que nós estamos procurando, ou seja, qual é a condição para que a equação diofantina tenha solução? Aparentemente, significa que o C tem que ser um múltiplo de D. A princípio é isso. Ou seja, é dizer que o D divide C. Dizer que C é múltiplo de D é a mesma coisa que dizer que o D divide C. E, de fato, a próxima proposição fala isso, que se você tem ABC números inteiros e D o máximo divisor comum entre A e B, isso, D é o máximo divisor entre A e B, então a equação diofantina AX mais BY igual a C admite uma solução se e somente se o D divide C. Ou seja, como é que nós vamos descobrir se uma equação diofantina tem ou não solução? A equação só terá solução se você fizer o seguinte.
Calcula o máximo divisor comum entre os coeficientes das variáveis, determina esse máximo divisor comum, e pergunta, esse máximo divisor comum, ele divide C? Ou seja, C, será que o C é um múltiplo desse máximo divisor comum? Se isso acontecer, né, se o máximo divisor comum dividir o termo independente, então a equação diofantina vai ter solução. E é C e somente C. A única possibilidade de uma equação desse tipo ter solução é quando o máximo divisor comum entre os coeficientes divide o termo independente. Tá? Essa é a única possibilidade de ter solução. Então, aquele nosso exemplo, 9x mais 6y igual a 85, ele não vai ter solução. Essa equação não vai ter solução, porque o máximo divisor comum entre os coeficientes, que é 3, não divide o termo independente, que é 85. Beleza? Então, aqui, lá, pode procurar, que lá você não vai encontrar de fato. Certo? Bom, vamos dizer, então, que o máximo divisor comum entre A e B é D, que nós já dissemos, né? E aí nós vamos relembrar o que nós vimos na aula 3, parte 3, ou seja, na última parte da aula anterior. O que nós vimos? O que nós definimos lá? Lá nós definimos esse conjunto aqui, né? Que é o I de AB. Quem que era o I de AB? Eram os múltiplos de A somado com os múltiplos de B. Qualquer múltiplo de A somado com qualquer múltiplo de B. Então, no I de AB estão os AK mais BL, tais que K e L pertencem aos inteiros. E lá nós mostramos que esse conjunto aqui, da soma dos múltiplos de A com os múltiplos de B, na verdade é igual ao conjunto dos múltiplos de D. Quem é D? Máximo divisor comum entre A e B. Eu relembro também que esse conjunto era chamado de ideal gerado por A e B. Certo? Então, isso aqui nós vimos na aula passada, na terceira parte da aula 3, que é a aula passada. Beleza? Bom, então vamos continuar a demonstração. Nós queremos mostrar o seguinte, que a equação diofantina AX mais BY igual a C admite solução se e somente C o máximo divisor comum entre o A e B divide C. E aí nós precisamos dessas coisinhas aqui, especialmente dessa daqui, né? Que o ideal gerado por A e B é igual ao conjunto dos múltiplos de D. Tá certo? Então vamos lá. Quando que essa equação aqui tem solução? AX mais BY igual a C tem solução inteira, C e somente C, por definição, C e somente C. Existem dois números inteiros, x0 e y0, tais que AX0 mais BY0 igual a C. Essa é a definição de ter solução, né? Que nós acabamos de ver. Para a nossa solução é isso. Tá? Isso daqui é o mesmo que dizer que o número C pertence ao ideal gerado por A e B. Claro. Porque quem que está no ideal gerado por A e B? No ideal gerado por A e B estão os múltiplos de A somado com os múltiplos de B. Qualquer combinação, né, de um múltiplo de A com um múltiplo de B. Isso aqui é um múltiplo de A somado com um múltiplo de B. E isso dá C. Bom, então o C pertence a esse ideal gerado aqui. Mas lembra, o ideal gerado por A e B é igual ao conjunto dos múltiplos de D, que é o MDC entre A e B. Dizer que o C pertence a esse conjunto aqui é dizer que o C é D vezes um certo número inteiro, ou seja, que o C é o máximo divisor comum entre A e B vezes um certo número inteiro. E isso aqui é equivalente a dizer que o máximo divisor comum entre o A e o B divide C. Moral da história, então nós demonstramos que, de fato, essa equação aqui, ó, AX mais BY igual a C, ela tem solução inteira, C e somente C, o máximo divisor comum entre o A e o B divide C. Tá? Então, essa é uma condição necessária e suficiente. Essa é uma condição necessária e suficiente para que essa equação aqui tenha solução. Tá? Então, é o seguinte, se eu te dou uma equação diofantina, como que você vai saber se ela tem ou não solução? E observe a pergunta. Eu não estou pedindo apresente uma solução. Eu não estou dizendo assim, encontre uma solução. Eu estou dizendo o seguinte, ó, quando que tem solução? Eu não estou nem dizendo qual. Eu não estou nem dizendo ainda como encontrar. Eu só estou estudando a possibilidade da equação ter ou não solução. É isso que eu estou fazendo. E a condição para que ela tenha solução é a seguinte. O máximo divisor comum entre os coeficientes de x e y tem que dividir o termo independente. É a única possibilidade. Bom, como nós queremos encontrar soluções de equações diofantinas,
Então, nós só vamos estudar, nós só vamos considerar equações em que essa condição aqui acontece, ou seja, o máximo divisor comum entre os coeficientes divide o termo independente. É isso que nós vamos fazer. Só esse caso aqui nos interessa. E por que não vamos estudar o outro caso? Em que o máximo divisor comum não divide o termo independente? Porque não interessa. Já está resolvido. E o máximo divisor comum não divide o termo independente, acabou, não tem solução e você vai embora. Acabou o exercício. Acabou. Não tem o que fazer. Então, aonde que há coisa? Aonde que... Da onde nós podemos obter frutos? Né? Daqui. Dessa condição aqui. Máximo divisor comum entre A e B divide C. Então, nós sempre vamos considerar isso. Isso tem uma interpretação geométrica muito interessante, porque se você for observar, a x mais by igual a c é a equação de uma reta, em que o a, b e c são inteiros. Então, você encontrar soluções inteiras dessa equação, encontrar soluções inteiras significa encontrar pontos de coordenadas inteiras nos quais essa reta passa. É isso. Se você encontra soluções dessa equação, você automaticamente encontra pontos em que essa equação aqui, em que essa reta aqui passa. Né? É claro, pontos de coordenadas inteiras. Para nós aqui só interessa coordenadas inteiras. É tudo inteiro aqui, tá? Então é isso que nós estamos no final do dia, é isso que nós estamos procurando. Né? Nós estamos procurando pontos de coordenadas inteiras nos quais esta reta aqui passa. Observe, se não tem soluções inteiras, se essa equação aqui não tem soluções inteiras, é porque a reta não passa em nenhum ponto de coordenadas inteiras. Óbvio, né? Então a pergunta agora é a seguinte, quer dizer, o que nós acabamos de mostrar? Uma reta desse tipo passa por pontos de coordenadas inteiras, sem somente ser o máximo divisor comum entre o A e o B, entre os coeficientes, divide o termo independente. Então, o que você pode começar a observar aqui? Que um problema geométrico tem a resposta do problema geométrico é algébrica. Ela é algébrica, ela é aritmética. Ela não depende da geometria, né? A resposta é algébrica. O máximo divisor comum entre os coeficientes tem que dividir o termo independente. Isso é uma propriedade algébrica. Isso não é uma propriedade geométrica. Mas o problema é geométrico. Qual o problema? Encontrar pontos e coordenadas inteiras onde essa reta passa. Tudo bem? Ficou claro? Bom, vamos continuar então. Vamos considerar uma equação, a x mais by igual a c. D vai ser o máximo divisor comum entre A e B. E nós vamos supor que o D divide C. Tá. Bom, se o D divide C, então eu posso escrever... Desculpa. Como o D é o máximo divisor comum entre A e B, então o A eu posso escrever como A1 vezes D. E o B eu posso escrever como B1 vezes D. Como o D divide C, eu posso escrever o C como C1 vezes D. Então, eu venho nessa equação aqui, ó. Venho nessa equação e vou analisar ela. A x mais by igual a c. Então, x0, y0 é uma solução dessa equação aqui, ó. Porque ela tem solução. Porque como eu estou supondo que o D divide C, essa equação aqui ela tem solução. Então, se ela tem, eu vou chamar uma solução de x0, y0. Então, pronto. Uma solução é x0, y0. Se x0, y0 é a solução, então eu tenho o seguinte, né? A x0 mais by igual a c. Eu posso trocar, no lugar de A, B e C, eu posso colocar esses números aqui, o A1D, B1D e C1D. É isso que eu vou fazer. Tudo bem? Agora observe o seguinte, o D é um divisor, porque ele é um máximo divisor comum. Então, por definição, ele já é diferente de zero. Certo? Como ele é diferente de zero, eu tenho D nesse somando, eu tenho D nesse somando e eu tenho D aqui. Sendo diferente de zero, posso cortar ele. Posso usar a lei do corte e posso eliminar. Posso cortar ele dos dois lados sem alterar o sinal da igualdade aqui. Tá? Esse símbolo aqui, esse sinal continua igual. Bom, isso é equivalente a dizer o seguinte, que x0, y0
é solução dessa equação aqui. Porque quem que é o A1? O A1 é A sobre D. Você pegou o A e você cortou o D. Não é verdade? Quem que é o B1? Quem que é o B1 que sobrou aqui? O B1, ó, o B1 é o B cortado com D. Você eliminou o D. E o C1 é o C cortado por D. Você pegou o C e eliminou o D. Pronto, isso deu o C1, certo? Cuidado, isso aqui não são frações, tá? Isso aqui é só uma notação bonita e prática. Isso aqui não é nenhuma forma, isso aqui é uma fração. Esses três números não são frações. Logo, olha só, uma solução dessa equação original é uma solução dessa equação, dessa nova equação aqui. Solução daqui e daqui, as soluções dessa equação e dessa equação aqui são as mesmas. Por quê? Porque essas implicações aqui de cima para baixo valem também de baixo para cima, ou seja, o que nós fizemos aqui são todas coisas equivalentes. Como todas essas passagens são equivalentes, então, encontrar uma solução dessa equação é equivalente a encontrar uma solução dessa equação aqui. E as soluções são as mesmas. Essas duas equações têm as mesmas soluções. Tá vendo? Esses números aqui, o x0 e y0, eles não mudaram. Eles começaram aqui em cima e eles terminaram aqui embaixo. Começaram como solução dessa equação e eles terminaram como solução dessa outra equação aqui. Então, essas duas equações têm as mesmas soluções. Portanto, resolver essa equação aqui é equivalente a resolver essa equação aqui. E aí você se pergunta, mas qual é a vantagem dessa? Já que apareceu fração. Não apareceu fração. Aqui não é fração. Já falei para você que não é fração. Então não olha, isso não é fração. Eu já falei para você, cara. Não é fração. Isso daqui. Isso aqui é o A cortado com o máximo divisor comum entre A e B. Você pega o A, corta o D e pronto. Isso é o A sobre D. Não é fração. É inteiro. Tá? Eu sei. A notação pode não ser uma das melhores. Tem notação de fração, mas não é fração. Tá? Vamos lá. Qual é a vantagem dessa equação aqui? É que esses dois coeficientes aqui eles são primos entre si. Claro. Você pegou o A e você pegou o B. Você cortou o maior divisor comum aos dois, você cortou. Você eliminou do A e você eliminou do B. Então, o que vai sobrar? Dois números, cujo máximo divisor comum é 1. Você eliminou o maior divisor comum. Tá? E por isso, nós só vamos estudar, nós só precisamos estudar equações do tipo ax mais by igual a c, quando o A e o B são iguais a 1. Aí, se o MDC entre o A e o B é igual a 1. E se o MDC não é 1? Bom, então você usa a lei do corte, faz o que nós fizemos antes, e você transforma essa equação numa equação desse tipo aqui. Nós fizemos isso? Aqui, tá vendo? Pegamos aqui essa equação e transformamos ela nessa equação aqui. Então é isso que você faz. Se você tem uma equação desse tipo aqui, em que o MDC entre o A e o B não é 1, então você transforma ela numa equação em que o MDC entre o A entre os coeficientes é 1. Tá? Como que você faz isso? Você calcula o máximo divisor comum entre o A e o B. Esse máximo divisor comum vai ter que dividir o C para a equação ter solução. Nós só vamos considerar esse caso. E aí você corta o máximo divisor comum de todos os lados, de ambos os lados, do lado esquerdo e do lado direito. Vai sobrar isso daqui. Tá certo? Bom, para finalizar, vamos considerar então essa equação aqui, ax mais by igual a c, em que o A e o B são primos entre si. Os coeficientes já são primos entre si. Só precisamos considerar esse caso mesmo, né? Então, olha só. O que nós vimos na aula anterior? Que se o MDC entre o A e o B for 1, então eu posso encontrar um múltiplo de A, um múltiplo de B, cuja soma é 1. Isso eu sempre encontro. Existem esses casos. Como que eu vou encontrar eles? Bom, isso é um problema seu. Isso é outra coisa. Isso é outro problema. Que eles existem. Tá. Pego essa equação aqui, ó, pego essa igualdade e multiplico por C de ambos os lados. O que eu vou ficar? Eu vou ficar aqui C é igual a C vezes M0. C vezes M0 vezes A.
mais C vezes M0 vezes B. Certo? E o que eu concluo, então? Que esse par aqui, ó, C vezes N0 e C vezes M0, isso aqui é uma solução dessa equação aqui. Por que é uma solução? Porque, olha só, C vezes N0 vezes A mais C M0 vezes B, isso dá C. Então, é como se eu tivesse vindo aqui, ó, substituído o X por C N0, o Y por C M0 e obtive C. Então, isso é uma solução da equação AX mais BY igual a C. Isso é que a gente chama de solução particular. Qual é uma maneira eficaz de encontrar esse N0 e esse M0? O que você tem que fazer? Você pega a tabuada do A e você pega a tabuada do B. E cuidado com o que eu quero dizer com tabuada. Tabuada, para mim, a tabuada do 3 não é 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes... vai até o 10. Não, isso para mim não é a tabuada do 3. A tabuada do 3, ela é todos os múltiplos positivos do 3 e todos os múltiplos negativos do 3. Então, a minha tabuada, ela não começa e não termina. Ela começa lá no menos infinito e ela vai até o mais infinito. São infinitos números. Porque uma tabuada, o que é a tabuada de um número? É a coleção de todos os múltiplos daquele número. Isso é a tabuada. Ela não começa no 1 e vai até o 10. Não é assim. Isso não é uma tabuada. Isso é um pedaço da tabuada. Do 3, do 4, do 5, do 2 e assim por diante. Beleza? Então, o que eu estou dizendo? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar um múltiplo de A, um múltiplo de B, cuja soma, ou a diferença, que faz, é igual a 1. É isso que você tem que fazer. E aí você, com isso, você consegue, então, encontrar uma solução particular da sua equação de Diophantine. É o que a gente chama de solução particular. Tá? Aí você fala assim, putz, mas que aula chata, né? Que aula chata. Putz, nenhum exemplo? Não. Nenhum exemplo. Nessa aula, nenhum exemplo. Nesse vídeo, nenhum exemplo. No próximo vídeo, aí sim virão exemplos. Mas por que você não fez um exemplo aqui? Porque esse vídeo já deu 30 minutos. Né? Você já está cansado. Você já não aguenta mais me ouvir falando. Então, como você não aguenta mais me ouvir falando, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo, aí sim, aí nós vamos fazer uma penca de exemplos. E nós vamos retomar esse último slide aqui. Não se preocupa, esse último slide nós vamos retomar. Tudo bem? Beleza, então? Então tá bom. Então, vamos parar por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.